achou e me encontrou na cruz, por mim se entregou. Perdão, justificado estou. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me entregar a ti, Senhor. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me entregar a ti, Senhor. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Oh, vem. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça. Crentes em Cristo Jesus, nos reunimos, né? A Bíblia diz, lá no texto de Mateus, no capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e com ele todos os anjos, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do que vos está preparado desde a fundação do mundo. A grande verdade é que nós nos reunimos porque nós queremos celebrar, né? Toda adoração, toda celebração que nós fazemos quando nos reunimos com a igreja, quer seja no culto de domingo, quer seja na célula, no discipulado, ou como temos feito, né, em família, em casa, ela é na verdade um ato profético, porque um dia nós vamos ter a verdadeira celebração, né? A Bíblia diz: em parte conhecemos, mas um dia veremos como Ele é e seremos como Ele é. Então veremos a sua glória, veremos a sua majestade. Hoje vemos em parte, hoje contemplamos isso em parte, hoje recebemos isso, né, em parte. Mas vai chegar aquele grande dia em que nós vamos estar em volta do seu trono e veremos como Ele é. Diremos, na verdade, ao glorioso que Ele é glorioso. Diremos àquele que é majestoso que Ele é majestoso. Sabe, eu fico imaginando o dia que todas as línguas, povos e raças diferentes, de diferentes gerações e diferentes tempos vão estar na presença do Cordeiro vivo, celebrando, se alegrando e desfrutando da vitória que Ele nos deu lá na cruz do Calvário.
renovada. Então, quero dizer para você, queria que você pudesse fechar seus olhos nesse momento, voltar para o seu espírito, e você pudesse fazer deste culto o seu ato de adoração, de louvor, de rendição a Deus, mas pensando que hoje fazemos em parte, mas imagine, ponha no seu coração em fé, que um dia estaremos com Ele, um dia veremos como Ele é, um dia desfrutaremos dele, não por um período, mas por toda a eternidade. Que a glória dele possa se fazer manifesta neste lugar, que a presença do grande eu sou possa se manifestar entre nós. Ele habita em nós, mas Ele quer se manifestar em nós e através de nós. Então bendizemos o Seu nome, louvamos o Seu nome, Senhor, e pedimos que a Tua graça, o Teu poder, a Tua vida, o Teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, Deus, ter liberdade entre nós. Toma-nos, ó Deus, com a Tua glória. Recebe o louvor, ó Deus, que vem de um coração que Te ama, de um coração que Te anela. Oh Senhor, não queremos adorar ao Senhor apenas na razão, queremos adorar ao Senhor, ó Deus, com todo o nosso ser. Celebremos. O que sinto, eu não vou viver pelo que vejo. Opa! Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nós cremos no Senhor Jesus. Aleluia! Diga crente! Oh! Crente, crente, Jesus! Crente, crente, Jesus! Crente, crente, mais alto! Crente, crente, diga! Crente, crente, Jesus! Crente, crente,
Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível. E as palmas do Senhor, celebra Ele. Muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo bem alto, fé, nada é impossível. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Entregue seu coração a Ele. Entregue a Ele toda a sua gratidão. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos nos derramar. Tu és bem-vindo, Senhor, no meio dos louvores do seu povo. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Lindo és, lindo és, lindo és. Deixe o Senhor fluir através de você. Cante. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes o quê? Palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta. Diga! No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Querido, entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele a sua vida. O Senhor é a autossuficiência de todas as coisas sobre nós. O Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso nós agradecemos a Ele, nós rendemos louvor a Ele. Te entregamos todas as coisas, Senhor.
as nossas preocupações. Oh Jesus, a nossa igreja é a igreja do Senhor. Entrega a Ele, se derrame aos pés da cruz do Senhor. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Ele leva sonhando ele mae. Nós não temos mais medo, porque o Senhor, o amor que nós temos pelo Senhor lança fora todo medo. Por isso que Ele já se foi. Hoje Ele nos chama de filhos. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Me libertou. Diga o medo. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Pai das luzes. O Pai das luzes me libertou. Diga! Diga! Fui adotado como filho. E as palmas nele! Tenho a grande família, batizados no teu Espírito, e adotado como filho, o herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos clamamos nós somos teus, pra sempre ser. Clamamos clamamos nós somos teus, pra sempre ser. Espírito de Deus, Espírito da graça de Deus,
nas trevas me encontrou. Ao seu chamar meu coração queimou, em teus braços me acolheu. Pra sua mesa você me levou, e pra tua mesa você me... Quem somos nós? Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou cordeiro com... E sou! Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, clamamos, nós somos teus, pra sempre ser. Clamamos, 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 nós somos teus. Deixa ele fluir em você, pra sempre ser. Diga, fui adotado. Fui adotado como filho, Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizar com toda a força, diga. Fui adotado como Jesus. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, clamamos, nós somos teus, pra sempre ser. Diga, clamamos, nós somos nós somos teus, pra sempre ser. Diga assim, ó. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Você pode dizer isso com toda a fé do seu coração. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode erguer sua voz e dizer pro mundo inteiro ouvir: não sou mais órfão. Oh, não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão.
Mais alto, diga! Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Me adotou. Deus poderoso. O Pai me adotou. Diga. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Celebra o Senhor, de uma salva de palmas a Ele. Senhor, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Senhor, que bênção é, Senhor, poder desfrutar deste amor, esse amor que constrange os nossos corações, esse amor, Senhor, que muda a realidade das nossas vidas. Senhor, não há palavras para explicar, Senhor, apenas dizer que nós somos gratos ao Senhor. Obrigado pelo teu filho. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, Senhor. Sentimos a sua presença, sentimos a sua alegria. Senhor, não há bem maior, Senhor. Por isso te agradecemos, te bendizemos, entronizamos o seu nome e dizemos que o Senhor é o único, digno de louvor, digno de honra, para todos sempre. Aleluia, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, amém, aleluia. Glória a Deus, querido. Queria convidar você a se assentar, tomar seu assento. Enquanto eu cantava, adorava aqui, né, me jubilava no Espírito, veio ao meu coração, né? A igreja primitiva, ela não podia se reunir. Ela era proibida, né? A partir, na verdade, do ano 70 até 312, a igreja ela se reuniu em catacumbas, ela se reuniu em bosques pela madrugada, ela se reunia escondido, onde, na verdade, ela poderia não ser descoberta, lá estava a igreja. E por muitas vezes, né, a cultura dos cristãos primitivos é que 4 horas, 5 horas da manhã, normalmente, dependendo de onde eles estavam, né, a questão do nascer do sol, eles então faziam seu culto de sábado para domingo, né? Então na madrugada de domingo, por umas 4, 5 horas da manhã, ali eles estavam adorando o Senhor até o nascer do sol. Quando o sol nascia, era hora de terminar então a comunhão, terminar a koinonia, né? O compartilhar da palavra, dos cânticos espirituais, do momento de testemunhos, de falar sobre as histórias e a vida de Jesus. Então eles iam para casa, né, para o primeiro dia da semana, porque seus senhores iriam acordar, então eles tinham que estar lá para poder servir. E a grande verdade é que a igreja primitiva, né, ela é pautada como uma igreja que se reunia todos os dias, de casa em casa e no templo. E aí, cantando aqui, eu fiquei pensando nessa realidade, né? Como é bom a gente se reunir. Como é precioso nós estarmos reunidos como igreja. Vou dar uma diminuída aqui no abençoado. E aí, então, a grande verdade é que nós, irmãos, estamos aqui desfrutando dessa alegria. Então, nós não podemos nos reunir, né, com toda a igreja, apenas em partes, mas há uma expressão de vida entre nós. Amém? E não é porque nós estamos reunindo que a obra não está acontecendo, a obra está acontecendo, né? Então, esse foi o grande erro, na verdade, do Império Romano, né? Eles pensaram que a obra não estava acontecendo,
Mas quando eles proibiram de reunir no templo, os líderes tiveram que ser multiplicados, a força, a paixão, né, a realidade. Não eram crentes mais de aparência, mas de realidade agora, porque servir a Cristo poderia lhe custar a vida. Então não tinha ninguém assim só no movimento, quem estava, estava. E a grande verdade é que em 312, né, o Império Romano, o maior império que já existiu sobre a face da terra, foi posto de joelhos. Teve que reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. E aí, então, naquele momento, Constantino tem uma experiência com Jesus, e aí, então, naquele momento, ele define que o cristianismo seria a religião oficial. E a igreja, então, agora poderia cultuar abertamente, né? Com isso veio alguns erros, mas a grande verdade é que nós podemos medir nesse aspecto, nesses 200 e poucos anos que a igreja se reuniu, né, fragmentada em células, vamos dizer assim, em grupos pequenos, a igreja, na verdade, fez um abalo, né? Em 312, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele diz uma coisa interessante, ele diz que 55% calculava-se do Império Romano, né, que é o Ocidente, na verdade eles eram cristãos. Então, desde os soldados até, na verdade, os servos, os escravos daquela época, todos eram cristãos. Então, de cada 10 pessoas, 5,5 era crente. Então, por mais que o império perseguisse, não havia mais força, porque Cristo já tinha tomado as casas, os lares. Imagine uma família, na verdade, né, de 5 pessoas, tinha um crente lá, pelo menos um. Então, a grande verdade é que nós cremos no poder da igreja. Né, apesar, na verdade, da pandemia estar aí, eu quero dizer para você e para mim que o conforto está na palavra de Deus. Jesus disse, não foi qualquer um que disse, foi Jesus, e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Faz 2000 anos que as pessoas, né, impérios, reis, governantes, filosofias vêm tentando destruir o cristianismo. Mas a grande verdade é que há 2000 anos a igreja tem superado e avançado. Impérios passam, desvanecem, filosofias morrem, mas o Cristo vivo e a sua igreja continua a existir. E é ela que vai existir por toda a eternidade, porque vai chegar o dia que o reino milenar vai se manifestar. E aí o governo do Senhor será absoluto. E então veremos a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus se manifestarem por toda a eternidade. Vai ser poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não é o que eu ia falar, mas sentido do Espírito aqui de compartilhar com os irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Atos, no capítulo 13, verso 22. Hoje nós não tivemos a live gravada, né? Não tivemos a palavra gravada, melhor dizendo, né? Porque nós queríamos que já poderíamos nos reunir nesse domingo, né? Mas aí houve alguns percalços, segundo aquilo que eu recebi de informação do núcleo de pastores da cidade, que se reuniram, né, com o secretário de saúde e mais algumas autoridades. Amanhã vai ter uma nova reunião, e aí as regras que foram postas, né, e ficaram em desacordo com os cristãos, tanto católicos como evangélicos, né, que estavam representados naquele momento lá da reunião, eles, na verdade, definiram então que segunda-feira ia bater um martelo. Eu acredito, estou profetizando em nome de Jesus, né, vai ser o último domingo, amém, irmãos? E aí, como a gente ia se reunir no domingo, eu ia gravar a palavra, né, irmãos? Porque, para ser bem sincero, eu estava louco para pregar para o povo, né? Mas vou pregar para você, aleluia, amém? E para aqueles que estão em casa assistindo também, amém? Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, para quem está ouvindo, né? E no YouTube, ok? Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22, diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos fazer uma dinâmica aqui, irmãos? Eu vou ler o texto, e aí quando eu falo assim, achei Davi, eu vou falar achei Hermes, e você vai falar o seu nome. Achei Diana, achei Juliana, achei Dani, achei, sei lá, você vai falar o seu nome, amém? Então vamos lá, presta atenção na leitura, ok? E tendo Davi tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: Achei Hermes, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
eu quero falar com você nesta manhã sobre, sabe, a fidelidade. A fidelidade que desata a prosperidade, a fidelidade que desata favor em nossas vidas, a fidelidade que faz com que nós, sabe, saímos de um patamar raso, né, de superficialidade de um relacionamento com Deus e nos leva para um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus. Então esse texto que nós acabamos de ler aqui fala de alguém que estava longe de ser perfeito. Sabe, Davi é um homem sim que foi elogiado por Deus, mas ao longo, na verdade, da sua vida nós vemos que ele possuía falhas. Mas também percebemos que mesmo diante das suas falhas, ele tinha um caráter de um homem fiel. E mesmo nos seus erros, que nós podemos apontar alguns, ele foi capaz de reconhecer cada um deles. Ele tinha um coração ensinável, ele tinha um coração para Deus. E a palavra do Senhor fala que ele foi capaz então de voltar atrás, de se arrepender, de mudar, na verdade, a sua mentalidade, de ouvir a voz do Senhor e continuar sendo sensível. Sabe, irmãos, Deus não espera de mim, de você, perfeição. Deus espera apenas se nós estamos preparados para sermos conduzidos por Ele no erro. Sabe, o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus da segunda chance. Então, sabe, Deus não se assusta quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. Sabe, Deus, Ele entende as nossas limitações. Ele enviou o seu Filho e como homem, Jesus, sentiu as mesmas dores, as mesmas mazelas, sentiu a tentação. Deus não pode ser tentado, mas Cristo esvaziou-se de si mesmo e como homem foi tentado. Então, sabe, Cristo conheceu o peso do pecado lá na cruz do Calvário, tinha achado Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, eu poderia gastar muito tempo aqui falando de Davi, para mim, é um dos homens que eu mais admiro no Antigo Testamento, né? É o homem que eu mais admiro no Antigo Testamento, para ser bem sincero. Mas eu quero falar aqui para você, num pequeno resumo, a vida dele, para que você possa entender a aplicação de algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Em primeiro lugar, Davi ele começa trabalhando, né? A primeira menção dele aqui, né, da sua história, é que ele começou trabalhando com umas poucas ovelhas na casa de seu pai. Ele era alguém que foi incumbido de uma responsabilidade que não tão notória. Mas a grande verdade é que mesmo diante daquele pequeno empreendimento, daquela pequena responsabilidade, ele foi alguém que se encontrou-se sendo fiel. Note que a expressão, quando fala sobre essas ovelhas, né, é que era na verdade um rebanho pequeno e que pertencia ao pai dele. Então não era grande coisa e nem dele era. Mas foi servindo seu pai, cuidando das poucas ovelhas, que Deus encontrou um coração. Muitas vezes nós estamos preocupados de sermos notados, de sermos vistos, de sermos lembrados, de sermos honrados. Muitas vezes nós estamos, né, há um anseio, é uma coisa da alma, coisa, né, infelizmente, né, que está na carne do homem. Nós queremos ser elogiados, queremos posições de honra, mas o caminho do cristão, como eu falei semana passada, é o caminho do autoesvaziamento, onde nós nos esvaziamos para permitir que Deus nos honre. Sabe, nós não queremos honra dos homens. Jesus disse que os fariseus eles iam para as praças públicas, de pé, eles oravam para ter algum tipo de reconhecimento. Jesus disse, olha, ali já receberam a sua recompensa. Não há recompensa para aqueles que procuram viver pelo orgulho, viver na verdade pela honra, viver na verdade pelo aquilo que é a honra dos homens. Mas Jesus diz, olha, não seja como os fariseus. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ora o seu pai em secreto, e seu pai que está em secreto te vê, te recompensará. Sabe, irmãos, a recompensa dos homens é um elogio, mas a recompensa de Deus ela é eterna. Sabe, aquilo que é dado pelos céus não será tirado, mas tudo aquilo, segundo Provérbios, que é dado pelos homens, ou conquistar nossa força do braço, isso vai desvanecer. Então, o Senhor procurava um homem para ser o novo rei de Israel. E foi lá atrás, das ovelhas malhadas, sem ninguém perceber que Deus encontrou. Então, a minha palavra, em primeiro lugar, para os irmãos nesta manhã aqui, é essa realidade. A fidelidade vai desatar a prosperidade na sua vida. Pode um homem não estar vendo, seu chefe pode não estar vendo, sabe, seu patrão, seu gerente, seu coordenador, seu líder de célula, seu pastor, não sei, na verdade, quem você procura, né, a atenção e até mesmo a aceitação, o reconhecimento. Mas eu quero dizer para você, se você fizer o que precisa ser feito na fidelidade a Deus, não faça para homens, faça para Deus. Não sirva a homens, sirva a Deus.
Sabe, servimos a Deus servindo os homens, mas o problema é que muitas vezes nós colocamos nosso coração nos homens e esquecemos de Deus. E aqui está a falha do nosso relacionamento. Aqui está porque certas coisas continuam travadas. Então Davi foi aquele que fazia as coisas para Deus, ele não estava fazendo para o seu pai. Para ele não importava o tamanho do empreendimento, da responsabilidade, ele só decidiu ser fiel. Então Davi tinha muitas qualidades que fizeram dele, sim, um grande rei e um grande conquistador. Mas hoje eu quero falar com você na qualidade daquilo que ele desenvolveu na sua vida de uma forma poderosa. E esses princípios podem desatar negócios, pode ser bênção na sua família, nas suas finanças, pode ser bênção no seu ministério e pode levar você para um novo nível de relacionamento com Deus. A grande verdade é que a fidelidade é o caráter do crente vencedor e a fidelidade é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Sabe, a fidelidade não é obra, porque a fidelidade é um coração com o Senhor. Fidelidade, muitas vezes pensa, não, eu vou fazer algo. Não, irmãos, fazemos porque somos fiéis. Sabe, a demonstração, a expressão do fazer, da obra, é na verdade esse coração unido. Eu postei agora de manhã, no Instagram, não sei se alguns irmãos viram, eu postei na verdade lá falando, olha, uma coisa é você ter uma religião. E ter uma religião não é ser igreja. Ser igreja é quando, sabe, você tem prazer em estar com as pessoas, você sente que você tem um só coração com elas, você está unido de uma forma muito mais profunda. Eu falei, sabe quando você frequenta a casa de um amigo, já frequentei casa de amigo, e eles começam a pegar o jeito da família. Você casa com a pessoa, você começa a ter o jeito da pessoa, não é assim, Dani? E aí você começa a pegar as manias da pessoa. Eu falei, pois é algo mais profundo do que isso. Porque isso vai lá no espírito, lá no âmago, Isso entranha você e você só tem um só coração, um só pensamento. E, sabe, parece que você está longe, está faltando algo para você. Então, quando nós somos fiéis a Deus, e aí nós olhamos isso na vida de Davi, sabe, Davi, ele tinha vitória, ele teve conquistas, mas ele nunca se esquece do Senhor. Todas as vitórias que ele tem, tudo aquilo que Deus está dando, os momentos de aflição, os momentos de bênção, os momentos de dor, de perca, Quando ele chega, na verdade, lá em Ziclac, e ele encontra, na verdade, lá a casa dele devastada, as mulheres, as crianças foram levadas pelo exército inimigo, ele estava servindo a Deus uma frente, e o inimigo vem por trás e parece dar nele uma rasteira. Sabe, a palavra do Senhor fala que as pessoas ficaram amarguradas, queriam até apedrejar Davi. Mas Davi, ele não responde nada e ele vai ter com Deus. Consegue entender? A fidelidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, está nessa realidade. No dia da luta, para onde você corre? No dia da luta, qual é a resposta que você dá? A resposta de Davi foi manter-se fiel a Deus. Ele foi conversar com Deus, falou, Deus, e aí, vou atrás ou não vou atrás? Aí Deus disse, vai, porque a vitória já é sua. Então, a grande verdade é que coisas que estão bloqueadas em nossas vidas podem ser desbloqueadas se nós colocarmos o nosso coração no Senhor, sermos fiéis a Ele. Amém, irmãos? Então, a curto prazo, quando você faz as coisas sem fidelidade, sem caráter, sem esse caráter firme, você pode ter um resultado. Mas se queremos construir a nossa vida a longo prazo, queremos manter as coisas concatenadas, firmes, precisaremos desenvolver um caráter de fidelidade a Deus, um caráter de fidelidade de Cristo em nós, e aí então, falo para você, a nossa vida será bem sedimentada. Jesus mesmo diz isso. É interessante que Jesus começa lá em Mateus no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, e ele faz o Sermão do Monte, onde ele fala sobre os princípios da salvação, do reino, da oração, do jejum, do casamento, do divórcio, do perdoar, do jurar, do não jurar. Ele fala uma série de coisas. Mas ele termina, depois de dar todo aquele ensino àquela multidão, dizendo uma parábola. E daí termina falando sobre uma parábola. Qual é a parábola? A parábola do sábio construtor. Fala, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construir a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, não desenvolve um caráter fiel, não é fiel àquilo que eu falo. E às vezes nós temos muitos crentes na igreja. Eu diria para você, infelizmente,
Poderíamos até dizer que 80%, 70% dos crentes que estão na igreja é gente que está na igreja, mas ele está lá ocupando espaço, ele está lá no movimento, mas ele não é um praticante da palavra de Deus, por isso ele não vê resultado na sua vida. Por isso que tão poucos, né, eu diria 20%, 30% é que desfruta de uma vida vitoriosa, porque eles não aprenderam a edificar sobre a rocha. Então eles ouvem e não praticam. Jesus diz, o consultor que ouve e não pratica é semelhante ao homem que é tolo, que construía sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, deu-se contra ela e ela não permaneceu. Então Jesus diz, olha, eu ensinei tanto para vocês, do capítulo 5 até o capítulo 7, né, está aqui os ensinos, mas e aí? O que vocês vão fazer? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Se vocês não ouvem e não praticam o que eu falo. Então Jesus está falando, irmãos, que a chave, né, para você desenvolver um coração fiel é você, sabe, ter ouvidos que ouvem. Né, eu sei que parece uma coisa meio redundante, mas você entende o que eu quero dizer. Porque é capaz de você ouvir, mas não dar valor àquilo. Então, Davi era aquele homem que teve, sabe, seu coração sempre focado para Deus. Se Deus falava, ele seguia a instrução, ele obedecia. Então, portanto, eu quero falar aqui rapidamente com você sobre 3 níveis de fidelidade que foram encontrados na vida de Davi. Davi, então, é o homem que tem uma chave, né, que pode alavancar as nossas vidas. Certamente foi isso também que alavancou a vida dele, né, e fez com que ele tivesse um ministério abençoado. Eu quero ter um ministério abençoado. Você quer ter um ministério abençoado? Amém. Então, em primeiro lugar, né, a primeira chave que eu daria para você é que ele entendeu o princípio da fidelidade no pouco. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 25, verso 21. Mateus 25, verso 21. Olha o que o texto diz, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ainda que sua Bíblia aberta, vai lá para Lucas, capítulo 16, verso 10. O mesmo Jesus, ele fala novamente sobre esse mesmo princípio em outro momento para os discípulos. Lucas 16, verso de número 10. Amém? Diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha para cá. Deixa eu falar algo para você. Davi entendeu o princípio de ser fiel no pouco. Sabe, um dos melhores princípios que eu aprendi sobre empreendedorismo, sobre administração, é que você precisa pensar grande, mas precisa começar pequeno. Fala assim, pensar grande, começar pequeno. Então, enquanto você está pequeno, enquanto você é pequeno, está pequeno, dê o seu melhor. Todo mundo conhece a história do grande rei Davi, mas a palavra do Senhor fala que ele começou pequeno. A Bíblia fala que a sua jornada começou ele cuidando de umas poucas ovelhas. Não eram muitas, não eram milhares, não eram centenas, ele não era o rei do gado, né, o rei das ovelhas. Não, ele era na verdade alguém que estava lá com algumas ovelhas, né, pouquinhas. Até meio desinteressante ao ponto de esquecerem dele num jantar tão importante, quando Jessé vai lá jantar na casa dele, esquecem dele. Samuel, né, o profeta. Só para ver se os irmãos estavam prestando atenção. E aí, o grande teste para muitos, sabe, será o pouco. O grande teste na sua vida, querido, é que diante de desejar coisas grandes, é encontrar-se sendo fiel nas pequenas. Esse é o grande teste da vida cristã. Sabe, quando nós convertemos, nós recebemos pelo menos um dom, pelo menos um talento da parte de Deus. A vontade de Deus e o chamado de Deus é que a gente possa multiplicar isso. Que a gente saia do irmão de 1 talento e se torne um irmão de 5 talentos. E é interessante, né, quando falamos sobre essa questão da fidelidade no pouco, é que muitas vezes nós estamos esperando ter uma grande estrutura para ser fiel. Jesus diz lá em Lucas 16, verso 10, você leu comigo, diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é injusto no pouco, também será injusto quando vier o muito. Sabe, um problema sério das pessoas, né, é a mentalidade pobre que elas possuem. A mentalidade de não valorizar aquilo que Deus já concedeu. Tudo que você precisa para prosperar, para avançar, o Senhor já concedeu. Então, precisamos valorizar, na verdade, o pouco que Ele nos deu.
Então, algumas pessoas dizem, um dia, se eu tiver, eu vou fazer. Não, irmão, o dia de fazer não é se um dia, é agora. Com aquilo que você tem na sua mão, é agora que você tem que agir. Feito, já está sobre você. Sabe, a palavra do Senhor nos fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos na região celestial. Então o que precisamos é ser fiel naquilo que são as poucas ovelhas. Eu recebi, na verdade, aquela meia dúzia, na verdade, de ovelhas, né? Uma célula, os irmãos fracos, os irmãos, na verdade, isso, os irmãos aquilo. E aí a gente fica, na verdade, questionando, né? Poxa vida, eu queria os melhores, eu queria na minha célula, o cara que trabalha no Banco do Brasil, o cara que trabalha na Polícia Federal, o cara que trabalha, né, lá na advocacia, queria o médico, queria o doutor. Irmãos, começa com aquilo que Deus te deu. Seja fiel naquilo que o Senhor concedeu. Né, hoje, fiquei muito orgulhoso, vou elogiar aqui, né? Meu filho chegou para mim e falou, pai, a conta da igreja é tal. Eu falei, ele é com o aplicativo aberto do banco, né? Daí ele falou, é conta corrente que põe aqui? Eu falei, é conta corrente. Daí eu falei, o que é isso? Ele falou, é meu dízimo. O primeiro dízimo dele vai ser hoje. Então, quero dizer algo para você, sabe? Ser fiel no pouco. No dia que você tem pouco, é nesse dia que você tem que ser fiel. Você não vai encontrar milagre na Bíblia que não começou com alguém sendo fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tinha colocado. A Bíblia fala que o profeta chega na casa e fala, faz aí um negocinho para mim, faz um viradinho aí. Fala, Senhor, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Pois é, hoje é o dia do milagre. Faz para mim, né? Esquece de você, esquece do seu filho, confia. E porque ela aprendeu a repartir, né, eu acredito que ela deve ter comido aquele bolinho lá também. O profeta não ia ser egoísta, né? Mas ela, na verdade, porque ela repartiu, não faltou farinha, não faltou azeite. Quando eu aprendi sobre a oferta, há muitos anos atrás, eu estava empipinado financeiramente. Eu tinha um carro e o carro estava dando mais problema. O carro era o devorador na minha vida, irmãos. E aí ele bebia muito, dava uma mecânica lascada. Naquele final de semana, eu tinha gastado R$430. Meu salário era 500. R$430 eu tinha gasto na valia do medida do carro. E eu tinha feito a inscrição dos irmãos no encontro. E o pastor Getúlio veio no culto. Não sei se você estava, né, nessa época já? E aí o pastor Getúlio falou sobre o princípio que mudou a minha história. Que ele falou, na verdade, quando Elias desafia os profetas de Baal, faziam 3 anos que não chovia sobre a terra. Não tinha colheita, tinha fome, a coisa estava feio. E aí então ele falou, olha, clama aí profeta, né, que depois eu vou clamar, e quem mandar fogo do céu é o verdadeiro Deus. E aí os caras clamaram de manhã até a tarde, nada aconteceu. Quando deu 3 horas da tarde, na hora do sacrifício de Jesus, foi a hora que Jesus morreu, ele monta na verdade o altar, põe na verdade dos novilhos e ele pede algo para o povo. Você lembra que ele pede para o povo fazer? 6 cântaros de água. Sabe, 6 cântaros de água, né? Na verdade, os cântaros antigos são de 60 a 90 litros. Sabe, eles estavam no alto do monte. Na época, na verdade, que não estava chovendo. E eles tinham que dar água para ver o milagre. E aí, então, naquele momento, eles encheram, né? E o profeta falou assim, coloca mais uma vez. Coloca mais uma vez. Pô, já estava ensopado o negócio. E aí, então, naquele momento, quando eles molharam pela 3ª vez o sacrifício, ao ponto, na verdade, né, do rego que ele tinha feito em volta ter se enchido de água, ele clama ao Senhor, o Senhor manda o fogo do céu. Sabe, a fidelidade vai desatar a prosperidade. A fidelidade vai desatar a provisão em nossas vidas. A fidelidade vai fazer com que eu e você, sabe, conheçamos que a nossa força não está naquilo que nós temos, mas está, na verdade, no Deus que nós temos. Sabe, a nossa confiança não está nos poços lá que Isaac cavou. A nossa confiança está no Senhor que faz os poços. Sabe, que dá a água do poço. Então, na mente de muita gente, ele precisa cuidar melhor das suas finanças, né, para ele ter 1 milhão na conta bancária. Ou ele vai cuidar melhor dos seus negócios, e quando então ele for dono de uma multinacional, quando ele tiver muito, então agora ele vai aprender a ser fiel. Não, irmãos, a fluência da fidelidade vem quando você tem pouco e aprende no pouco, segundo a palavra de Deus, a ser fiel. Irmãos, Deus não mente, você concorda comigo? A Bíblia é a palavra, então a Bíblia fala, se você
não aprender a ser fiel no pouco, não acredite que no muito você vai ser fiel. Deus está falando a verdade, Deus não está mentindo. Então, esse é um grande equívoco. Se você não abrir a sua mente hoje, você, infelizmente, você não vai se parecer lá com um dos 7 anões da Branca de Neve, vai ficar um nanico na fé, você não vai ter experiências grandes, vai ser um homem de pequenez, porque a palavra do Senhor nos fala de forma muito clara que nós precisamos aprender no mínimo. Sabe, Deus testa e Deus levanta aqueles que aprenderam primeiro a servir, aqueles que aprenderam de alguma forma, né, a confiar nele. A Bíblia diz, achei Davi. Por que Deus achou Davi? Será que Deus não conhecia Davi? Irmãos, Deus conhece todos os homens. Deus sabe todos os homens quantos fios de cabelo você tem. E tem os irmãos que têm mais fio de cabelo, outros têm menos, né? Uns facilitam mais o trabalho do Senhor, né? Outros, na verdade, né, tem uma cabeleira terrível. Mas a grande verdade é o seguinte, Deus conhece cada um de nós, mas quando a Bíblia fala, achei Davi, é porque Deus está exaltando ele, dizendo, olha o coração deste homem. Então, eu queria dizer para você, se você, né, deseja fluir em Deus, ver favor, correr sobre sua vida, sabe, tudo começa no coração. Tudo começa com você fazendo o seu melhor com o pouco que você tem. Você pode ter uma barraquinha de doce, mas pensar, não, eu tenho que ter uma barracona, né, para fazer com que tudo seja limpinho, arrumadinho, organizado, para ter uma boa aparência. Não, irmão, pode ser simples, mas faça o seu melhor. Sabe, Deus vai te prosperar. Sabe, a aparência de algo fala da seriedade do negócio. Então, eu preciso dizer para você, você tem que ser aquele cara que foge das coisas meia boca. Você precisa ser aquele que faz as coisas com excelência. Amém? Sabe, não a excelência do outro, talvez você não tenha a realidade do outro, mas a excelência daquilo que está nas suas mãos. Conheço a história de um seminarista, que hoje é pastor, mas o pastor e o pastor de jovens saíram para um congresso, e depois o pastor de jovens do congresso ia emendar as férias dele. E encarregaram o seminarista de 1º para 2º ano para assumir os jovens e cuidar dos jovens naqueles 30 dias que o pastor de jovens estaria fora. E aquele irmão, né, e a tendência, na verdade, quando o chefe sai, tem um ditado que fala, qual que é o ditado que você conhece? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, não é esse o ditado? Então, quando ninguém está olhando, eu vou morgar, ninguém está vendo, chego o horário que quero, faço do jeito que quero, né? Pois é. É por isso que Deus, muitas vezes, não vai colocar as coisas na sua mão, porque você não entendeu o princípio. Seja fiel no pouco. E aí esse seminarista, ele cuidou dos jovens, ele fez, na verdade, lá eventos, ele sentou com cada um né, não era rede, era lá do departamento, né? Da igreja onde eu vim. Sabe o que aconteceu depois de 30 dias? Depois de 30 dias, todo mundo estava falando bem do seminarista. O pastor de jovens foi pregar numa igreja no litoral, lá do Rio de Janeiro. Fizeram um convite para ele ficar lá, ele só veio para poder se despedir dos irmãos. E aí foi embora. E aí, em vez de contratar e ir atrás de um outro pastor, eles lembraram, não, o seminarista fez o trabalho tão bem, o seminarista foi tão... Vamos acreditar nele, ele é prata da casa. Deram oportunidade para ele, e ele foi ordenado, foi pastor dos jovens. Hoje não é mais pastor dessa igreja, mas tem um ministério de êxito, porque simplesmente foi fiel no pouco. Sabe, irmãos, não importa se é muito ou se é pouco, seja fiel àquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Segundo, administre com critério o pouco que o Senhor confiou também nas suas mãos. Fala comigo, preciso ser criterioso. Então lembra da parábola dos talentos? A Bíblia fala que o servo mau e negligente, ele foi aquele que perdeu o seu talento. E quem é que recebeu mais talentos, irmãos? Quem que recebeu o talento daquele que perdeu? O cara de 5. Sabe? E aí Jesus diz, aquele que tem mais será dado. E aquele que não tem, até o que não tem, será tirado. Já ouviu uma expressão, as pessoas falam assim, pois é, como é bom ter dinheiro. O dinheiro sempre corre para o mar. O rio sempre corre para o mar. Hoje eu estou meio perdido aqui no negócio. O rio sempre corre para o mar, as pessoas falam. Não é interessante isso? Mas a grande verdade é que se você aprender a ser criterioso, administrar, Deus vai confiar mais nas suas mãos. Isso é um princípio espiritual. Irmãos, eu creio que Deus quer nos dar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil ovelhas nessa cidade.
Mas se o Senhor nos der hoje, na verdade, que seja 5.000 ovelhas, nós vamos ter capacidade para administrar, para cuidar dessas ovelhas, vamos ter critério, sabe? Deus vai dar e vai escapar pelos nossos dedos. Então, um dos princípios espirituais é que você precisa ser criterioso. Sabe, com o pouco que você tem, você precisa aprender a ter critérios, sabe, a ter experiência, no caso, na verdade, de nós como igreja, a cuidar bem das ovelhas, a apacentar bem as ovelhas, a discipular bem os irmãos, a gerar irmãos segundo a imagem de Cristo, para que quando o Senhor nos der a colheita abundante, a chuva abundante que esperamos, irmãos, nós temos condições de cuidar. Também a mesma coisa com você, né, que tem lá a sua empresa, você é empresário, né, aí você fala assim, Senhor, eu quero que você me dê 5.000 clientes, mas e o atendimento? Sabe, se você não aprende, na verdade, a gerir o seu negócio hoje, sabe, você não vai prosperar. Porque simplesmente Deus vai derramar da sua graça e, como eu disse, vai escapar pelos seus dedos, como a água, na verdade, escorre pelas nossas mãos, como a areia, na verdade, né, escorre pelo vão dos nossos dedos. Então nós precisamos entender que existe um princípio. Seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe, é pouco, mas tenha critério. Então confie, né? Seja responsável com o dinheiro que o Senhor confiou nas suas mãos. Muitos pensam, né, com a mentalidade do servo infiel, que recebeu um talento, ele pensa assim, não vai fazer diferença, é tão pouquinho. Sabe, isso é um problema, porque quando essa pessoa acha que ela tiver muito dinheiro, ela vai fazer melhor. Não, irmãos, Deus começou a treinar você lá pequenininho. Né? Minha mãe me ensinou a limpar a casa, a arear na panela, a lavar banheiro, e hoje eu falo para você, sei fazer tudo dentro de casa, não faço, né? Foi uma questão de luxo, né? Mas a grande verdade eu aprendi lá de pequeno. Minha mãe falava, um dia você vai casar, e no dia que você casar, né, sua esposa vai ganhar bebê, naquela época tinha resguardo, né? Aí a sua esposa vai ficar de resguardo 40 dias, vai aprender a lavar a cabeça, e você, né, vai ter que cuidar da casa. Vai ter que fazer comida para os seus filhos, para ela, sabe? Esse é o bom treinamento de um pai que quer gerar filhos responsáveis. Treinar desde criança, sabe? Então, eu e você precisamos hoje compreender a realidade que Deus está nos treinando. Somos pequenos, mas um dia seremos grandes. Hoje estamos lá atrás das ovelhas malhadas, mas daqui a pouco o Senhor vai colocar a gente no trono. Mas no dia que Ele for para colocar no trono, irmãos, nós precisaríamos estar prontos, preparados para isso. Então, muitos irmãos, ele fala assim, não, quando eu tiver muito, eu vou fazer. Quando eu tiver muito, eu vou repartir. Sabe, você nunca vai ter muito. Porque a tua mentalidade impede você de prosperar, de crescer, de desfrutar demais do Senhor. Então, quantos dizem assim, só meu dízimo não vai fazer diferença. Se apenas eu não ofertar, não vai fazer diferença. Agora imagine se todo mundo pensar igual. Ninguém vai contribuir. Mas a grande verdade é que o problema não é o contribuir, porque Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos. A grande verdade é que a mentalidade é que nos inibe de receber. Queremos o fogo do céu descendo, mas não apresentamos a água, não damos um passo de fé, não somos, na verdade, aqueles que vão caminhar, né, debaixo da orientação, da direção do Senhor. Então, sabe por que tem muita gente que não avançou ainda para coisas grandes na sua vida? Porque ela não tem conseguido ter esse coração de fidelidade a Deus. Porque ela tem feito, às vezes, para o homem. O pastor pediu a oferta, o pastor pediu, na verdade, para tocar lá no louvor, né? O pastor pediu para eu pregar lá no encontro, o pastor pediu para eu liderar a célula, e aí ele faz, mas ele não faz por fidelidade a Deus. Ele faz a coisa sem critério, ele faz porque, sabe, precisa da aceitação do líder, aceitação da esposa, aceitação, sei lá, de quem que se busca a sua aceitação. Irmãos, a sua aceitação, a sua segurança, a sua carência será suprida quando você fizer tudo para o Senhor. Então, ninguém estava vendo Davi, mas Deus viu Davi lá no campo, no meio das malhadas. O Senhor falou do céu, Gabriel, estava vendo aquele rapaz ali? Está cuidando de umas poucas ovelhas, mas veja como ele é fiel. Uma tarefa tão simples foi dada a ele, ninguém está vendo ele, mas ele foi encontrado fiel. Olha, Davi, estou precisando de alguém para colocar no trono de Israel. Gabriel, estou precisando de alguém para colocar no trono de Israel, Gabriel. E vai ser esse rapaz.
Eu repito para você mais uma vez, que está aqui e você que está em casa me assistindo. O teste do muito em nossa vida é o teste de ser fiel no pouco. Amém? Então, enquanto alguns estão lutando para fazer grandes coisas, você precisa ser fiel nas pequenas coisas. Sabe, não adianta sonhar coisa grande e querer fazer coisa grande se você não dominou nem as pequenas, nem as básicas. Então, se você quer uma grande conquista na sua vida, seja fiel naquilo que o Senhor colocou. É uma pequena tarefa, ninguém está vendo, mas vai chegar a hora que o Senhor vai encontrar você. E quando Ele te achar, Ele vai te levar para o trono. Amém? Então, eu quero dizer para você que o caminho que desata a sua prosperidade começa com a fidelidade no pouco. Mas a segunda chave é ser fiel no alheio. Olha que coisa interessante. No verso de número 15 fala que ele estava, cuidando das ovelhas, as ovelhas de seu pai, as ovelhas de Jessé. Então, é muito interessante que na história de Davi, nós temos aqui que Davi atrai, porque ele estava fazendo para o Senhor em fidelidade no pouco, mas ele também estava em fidelidade ao seu pai, a Jessé. Então, o texto nos informa aqui que simplesmente ele não tinha aquele trabalho como uma forma natural. Ele entendia que era uma forma de honrar o seu pai. Então, Deus, irmãos, está observando as atitudes do nosso coração. Deus percebe, na verdade, o nosso coração. E ao perceber o nosso coração, o Senhor, na verdade, aplica então esse princípio aqui, né, que ele daria, na verdade, a Davi o trono. Por quê? Porque simplesmente, irmãos, alguém que cuida bem das ovelhas do seu pai, cuidaria bem das ovelhas de Deus. Quem eram as ovelhas de Deus? Israel. Israel era a casa de Deus, as ovelhas de Deus. Então, se ele cuida bem daquelas ovelhas, vai cuidar bem das minhas ovelhas. Esse é o pensamento, essa é a verdade que está por trás deste texto. Sabe, o princípio bíblico, se tu puder abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 16, verso 12. Então, Jesus também fala sobre esse princípio, né? No sentido de você ser fiel na coisa alheia. Lucas 16, verso 12, diz assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, antes de ter o que é nosso, Deus testa-nos colocando para cuidar aquilo que é do outro. Precisamos cuidar daquilo que é do outro. Olha que coisa interessante. Sabe, irmãos, a igreja não é minha, sou pastor, mas a igreja não é minha. O rebanho não é meu. O rebanho é do Senhor. E um dia eu vou prestar conta desse rebanho. A célula não é sua, o discipulado não é seu, sabe? Nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Mas tem gente, na verdade, que ele é descuidado com as coisas do outro, né? Não tem revelação que tudo pertence a Deus e que, sabe, o que fazemos nessa vida, fazemos para honrar o Senhor. Irmãos, a nossa vida precisava ser uma vida de glória, uma vida de honra a Deus. E aí, então, o texto aqui fala de forma bem clara para nós, né, que, sabe, a atitude de Davi foi o que chamou a atenção do Senhor. Mas tem irmãos que ele não tem a revelação e ele fica o quê? Sabe, descuidado com aquilo que foi confiado nas suas mãos. Tem gente que está dirigindo o carro dos outros, e já emprestei carro, não vai para irmão, no passado, né? O irmão não está mais conosco, está com Jesus, que Deus o tenha. Mas deixa eu brincar aqui com você, mas falar também da realidade. Emprestei o carro. Sabe, emprestei o carro inteiro e voltou com 2 amortecedores estourados. Tem gente que empresta, na verdade, o carro, a moto, né? E ele não cuida. Ah, não é meu. Nós tínhamos um carro da igreja. A pior coisa que tem é a igreja ter um carro, irmãos. Tem um carro, tem uma Kombi. Porque aquilo que é dos outros não é de ninguém, né? Ou aquilo que é de todo mundo, ninguém cuida, meu pai dizia. Então, nós tínhamos uma Elba, ganhamos a bichinha inteira, bonita, não sei o que, Irmãos, eu lembro que eu fiquei muito bravo com um dos nossos obreiros, que também não está entre nós, Deus já o levou, né? Mas ele era o responsável pelo carro, e esse irmão não olhava o óleo. E a Elba começou a queimar óleo, né, ele não viu. E aí um dia eu fui lá, e eu sempre sou cuidadoso com esse negócio de carro, parei, né, antes de entrar no carro, fui lá olhar a vareta, não tinha um pingo de óleo. Como é que não fundiu o motor daquele negócio? Que eu não sei. Então, sabe, irmãos, a grande verdade é que Deus não vai confiar a você aquilo, na verdade, que é dele, não vai confiar mais, se nós, na verdade, não aprendemos a ser fiéis. Uma vez um irmão chegou para mim, um irmão que tinha condições financeiras,
e falou que iria abençoar um dos nossos pastores. E ele falou o seguinte: ó, pastor, eu queria abençoar fulano, mas sabe, fulano empresta o carro do fulano, não põe gasolina, estraga. Eu gosto dele, ele é um homem de Deus, ele me ajudou na salvação, foi até esse irmão que trouxe ele para a igreja. E falou, mas sabe, eu vejo que ele não cuida de nada. Se entrar no carro dele, o que o senhor acha? Será que eu devo fazer ou será que eu não devo fazer? Aí eu fiquei com uma bomba, né, irmão? Porque eu fiquei com a responsabilidade de dar a bênção ou não do negócio. Eu falei, irmão, pesa no espírito, ora a Deus. Entendeu? Porque eu queria que ele fosse abençoado, mas o irmão tinha razão. Você entra no carro do cara, o carro está, na verdade, um lixo. Tem pacote de iogurte, né, de embalagem de iogurte, tem, na verdade, garrafinha PET, tapete sujo. Mano, que nojeira, papelado na verdade, do semáforo, né, tá lá a fralda da criança, né, o banco tá sujo, porque, na verdade, lá salgadinho, iogurte e refrigerante vira nele. Sabe? A grande verdade é que eu e você, irmãos, precisamos entender o seguinte: nada é nosso, tudo pertence a Deus. Você acha que alguma coisa é sua. E esse é um equívoco, eu não entendia isso quando eu era criança, né? Falava, tudo pertence a Deus. Como assim pertence a Deus? Eu não entendia isso, até o dia que Deus, na verdade, falou, nada é meu. O dia que eu morrer, nem esse terno aqui, irmãos, que eu gosto, eu vou levar. Vão enterrar o meu corpo, na verdade, com ele lá no Jardim da Saudade. Por favor, não seja no Bonfim, que é muito longe para vocês irem me visitar. Né? Mas a grande verdade é que você não vai levar o caixão, não levar a sua casa. A casa que você tem, sabe, ela vai ser dada para outro. A cama que você dorme vai ser dada para outro. Outro vai usar. Né? Então, o que é seu? Seu relógio é seu? Pois é, vai parar na mão de outro. Sua esposa, na hora que você morrer, vai vender o bendito do relógio. E outro vai usar. O que é seu? Nada é nosso, irmãos. Então, sabe, tudo que nós fazemos nessa terra, devemos fazer na intenção do quê? De entender que fazemos para o Senhor. Sabe, a vida que toca os céus, a vida que vai desfrutar de estar debaixo do favor, é aquela que, sabe, tudo faz como Davi. Davi era um cara muito preocupado em honrar a Deus, em ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Sabe, ele estava lá diante do seu palácio, um dia lá feliz, ele olha para a sua riqueza, ele olha para a sua glória, o profeta está saindo da sua casa, ele olha pela janela e vê, na verdade, lá, quem sabe, né, a Arca da Aliança, que estava lá no tabernáculo, lá, que era um tecidão, uma lona, né, vamos dizer assim. Ele falou, eu estou aqui no palácio, mas e a Arca do meu Deus? A casa do meu Deus? Vou fazer para ele uma casa digna. Sabe, quando ele pensa isso, Deus fala com o profeta volta e vem conversar com ele. Deus diz, quem pediu? Quem te disse que eu queria? Não poderia eu ter falado com alguém? Sabe, Deus parece dar uma bronca, mas no final, na verdade, Deus está honrando ele. Ele falou, olha, mas porque você intentou no seu coração me honrar, ser fiel, em outras palavras, eu não vou deixar você construir a sua casa, porque a sua mão está cheia de sangue. Seu filho vai construir para mim, mas por causa disso não vai faltar descendente que suba no trono. Sabe, a maior preocupação de um rei é se o filho, se o neto, se a linhagem dele continuaria no trono, se ninguém daria um golpe de estado no meio do caminho. Mas Deus disse, olha, por causa disso, vou te dar, e a semente, o Messias, ele virá da sua linhagem. Então, quer dizer para você, está dirigindo o carro dos outros, irmão, se importa com isso. Se o carro da empresa, né, Jonathan? Jonathan tem a glória de ter o carro da empresa. Vamos cuidar. Sabe? Seja fiel no alheio. Cuidado com as multas, cuidado com a velocidade, cuidado com o quebra-mola, né, pastor Reinaldo? Cuidado com o quebra-mola, né? Cuidado, na verdade, para não fazer multa, onde você estaciona o carro, como você anda na buraqueira. Sabe, porque essas atitudes, irmãos, podem parecer, mas é obra para agradar a Deus. Não, quero dizer para você, irmãos, nós não estamos falando aqui de obra, nós estamos falando de coração. Sabe, se o seu coração não é fiel, as suas obras vão revelar quem você é. Só que muitas vezes nós não percebemos que o nosso coração está desalinhado. Sabe, está desalinhado com as coisas de Deus. Então, sabe, precisamos
perceber nosso espírito. Então, Deus manifesta, na verdade, a sua graça em cima daquele que é fiel, fiel no alheio. Né? Então, vai comer um x-salada, não rasga todos os guardanapos. Né? Ah, não sei o que estou pagando. Pois é, mas isso fala de uma mentalidade. Se você age assim lá com o McDonald's, que é uma multinacional, fala, não vai quebrar, porque se eu gastar todos os guardanapos, estragar ketchup, né? Mas você vai agir assim no seu chefe, vai agir assim nas coisas da igreja, vai agir assim nas suas coisas, porque isso é uma mentalidade. Então, ser fiel no alheio é ser criterioso com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E aí, a palavra do Senhor nos mostra, e nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos mordomos de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Muitos cristãos, eles supõem, né, na sua cabeça, dizendo, olha, na verdade, da questão do dinheiro, se eu dou os meus 10%, 90% eu faço o que eu quiser. Seria isso verdade, irmãos? Não. Os 10% você devolve a Deus, mas os 90% continuam sendo de Deus. Você não vai gastar com aquilo que não é pão, você não vai gastar com aquilo que não edifica, sabe? Você precisa administrar ele debaixo da sabedoria de Deus para gastar cada centavo naquilo que possa ser bênção para a sua vida. Esse é o bom mordomo que busca conselho no que vai comprar, no que vai fazer com os 90%, sabe, irmãos? E aqui está a chave para a prosperidade de muitos, porque muitos são fiéis sim no dízimo, mas nos 90% eles esquecem de pedir a sabedoria de Deus, o conselho de Deus para administrar aquilo que o Senhor confia na sua mão. Portanto, seja na relação com os homens, na sua relação profissional, na sua relação com seus clientes, na sua relação com Deus, seja fiel. Esta é a exortação do Senhor. Seja fiel naquilo que é o alheio. Lucas 16:12 diz lá, se não vos tornasseis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Irmãos, é Jesus que está falando. Jesus é a própria graça. Ele está falando para nós. Seja fiel no alheio, porque se você for fiel, Deus dará aquilo que é seu. Amém? Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, fidelidade a Deus. Sabe, ele foi fiel no pouco, fiel ao alheio e agora foi fiel na sua vida ao Senhor. Davi, em muitos salmos, ele demonstra a eterna gratidão a Deus. Sabe, Davi era um cara que era grato. Irmãos, olha para cá, presta atenção. Se tem uma coisa que fecha a porta para o favor de Deus em nossas vidas é a ingratidão. E você não vai encontrar ninguém que seja murmurento, murmurador, que seja ingrato, que é próspero, que é abençoado. Quem o cara anda no espírito da ingratidão, não reconhece o que faz por ele, você vai ver que ele vai ter o quê? Porta fechada na vida dele. Sabe? Normalmente os ingratos são aqueles que terminam lá no periferia da cidade, com boteco, amargo, falando mal dos crentes, da igreja, desviado, mas ele não entende que Deus não tinha nada contra ele. O problema é que ele é que causou na sua vida a destruição. Porque a ingratidão, irmãos, é uma coisa terrível. E Davi demonstra nos seus salmos que ele era uma pessoa grata, e essa era a chave dele. A chave, né, de Davi, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, que seria dado, na verdade, a uma das 7 igrejas do Apocalipse, era a chave do louvor e a da adoração. Só louva e adora quem é grato. Só consegue louvar e adorar na profundidade, né, do sentido dessa palavra, do que é isso, se ele tiver gratidão no seu coração. Então, as pessoas que falam assim, eu não consigo louvar, é porque não tem gratidão. Eu não gosto da adoração, eu gosto só da palavra, é porque não tem gratidão no seu coração, não consegue reconhecer o que Deus fez. Porque louvar a Deus, irmãos, é dizer, olha o que o Senhor fez. Adorar a Deus, olha o que o Senhor é para mim, o tanto que o Senhor representa. Louvor é a expressão da obra de Deus. Adoração é o sentimento por quem Ele é, o que Ele representa para nós. Então, entre muitos dos salmos, nós reconhecemos essa questão da gratidão sendo algo poderoso na vida de Davi. Salmo 116, verso 12 a 14, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sabe, você não precisa de muito estudo para entender o Salmo. O que Davi estava dizendo aqui é que
ele começou tudo com oração. Ele pediu a Deus que Deus o abençoasse. Sabe, agora que Deus então tinha abençoado ele, aberto portas, dado conexões, alargado o seu território, Deus tinha dado a ele vitória sobre os seus inimigos. Agora Davi era rico, era poderoso, e ele tem no seu coração o quê? O sentimento de reconhecer, de respeitar, de dizer na verdade, Senhor, tenho o que tenho pela sua graça. Sou o que sou pelo Senhor. Então, de repente, Davi olha tudo aquilo que está à sua volta e diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Aqui Davi estava lembrando, talvez, alguns votos que ele fez, quando estava lá na caverna de Adulão, quando ele estava na presença lá do rei filisteu, que poderia matá-lo. Sabe, não sei os momentos que Davi faz esses votos, a Bíblia não é clara, mas ele fala, pagar todos os votos, todos os compromissos que fiz com o Senhor, e vou tomar o cálice da salvação diante de todo o povo, vou me alegrar com ele, porque o Senhor é bom. Se tem uma coisa que Deus é, irmãos, Deus é bom. Se confiarmos na sua bondade, se confiarmos, na sua fidelidade, veremos ela se manifestar de forma inexplicável. Quanto mais nós cremos na bondade de Deus, mais vemos a bondade dele se manifestar sobre as nossas vidas. Quanto mais nós depositamos nosso coração em gratidão diante dele, mais, desse favor flui sobre nós. Parece que a porta está aberta, parece que as coisas acontecem. Às vezes não temos tanto quanto gostariam, mas, a graça para aquele dia, o favor para aquele dia, o Senhor manifesta pela sua bondade. Então, a pergunta, na verdade, que temos que responder a Deus, diante de Deus, mediante as vitórias que Ele tem nos dado, que daremos a Ele por toda a sua graça sobre nós, pelos benefícios que Ele tem nos dado. Sabe, irmãos, o negócio de Deus não é fazer de você uma pessoa rica, próspera. Não é fazer de você um grande empresário, um profissional bem-sucedido, de mim ou de uns e de outro aqui que tem chamado um grande pastor. Sabe, o negócio de Deus é fazer de você e de mim um homem fiel. Um homem em que ele possa, como disse, ele falou de Davi, um homem que ele, por meio dele, deste homem, ele possa realizar toda a sua vontade. Sabe, a vontade de Deus é fazer de você um homem próspero para abençoar o reino. Essa é a vontade do Senhor. Então, alguém que possa crescer com a mentalidade do reino, vai ser útil para o reino. Alguém que, ele possa confiar no Senhor todos os dias, ser fiel ao Senhor, ele vai ser bênção para o reino do Senhor. Ontem eu estava falando com jovens aqui, existem 3 estágios, 3 níveis de vida cristã. O primeiro nível é o nível da salvação, onde nós encontramos Cristo, Cristo muda a nossa história, e Jesus diz para Pedro, Simão Barjonas, feliz é você, bem-aventurado, porque isso não foi te dado por carne ou sangue, mas foi dado pelo Espírito. Sabe, quando nossos olhos são abertos para reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, irmãos, a nossa vida muda. Nos tornamos homens felizes. Sabe, a salvação traz felicidade, traz alegria, contentamento, propósito, sentido. Mas existe um segundo estágio, que é quando o Senhor quer que nós, na verdade, entendamos que nós fomos também salvos para ser igreja. Onde os dons, o caráter, a vida, a sua pessoa vai se manifestar em nós, através de nós, será impressa em nós. Amém? E aí o terceiro nível, é quando, na verdade, nós vamos agora viver o reino, manifestar o reino. Quando somos salvos, há uma manifestação do reino de Deus. Quando somos igreja, há um nível também de manifestação do reino de Deus. E um dia haverá a manifestação completa, que será ali no milênio, quando Cristo vier reinar. Mas, para sermos a manifestação do reino, temos que entender que Deus quer nos usar. Deus quer nos levantar, Então, eu e você, irmãos, precisamos entender que hoje, na fidelidade a Deus, precisamos lembrar, somos fiéis, mas com um propósito, de sermos úteis a Deus. Quantos querem prosperar aqui, irmão, financeiramente? Amém. Quantos querem aqui ter saúde aqui? Amém. Quantos querem gozar de paz aqui, irmãos? Amém. Então deixa eu falar algo para você, poderoso. Deus quer te dar tudo isso, mas com propósito. Ele quer te dar paz para você ser um ministro poderoso no Evangelho.
Deus quer te dar saúde para você servir por longos e longos anos, ter disposição para servir a Ele no propósito de ser bênção para o reino. Deus quer te dar, recursos para você ser bênção, ser canal de suprimento na vida da igreja, dos irmãos, da sua família. Consegue entender? Tudo tem a ver com servir o reino. Tudo tem a ver com servir ao Senhor. Davi era esse. Davi, na verdade, falou: como é que eu posso servir? Como é que eu posso agradecer a Deus por tudo aquilo que tem feito? Sabe, Davi, ele estava lá no palácio, como eu disse, e ele quis construir uma casa para Deus. Ele era o cara que honrava a Deus. É interessante pensar, né, eu gosto muito dessa aplicação, a história de Saul e a história de Davi. Saul, ele reinou durante 40 anos sobre Israel. Mas quando Saul assume, irmãos, a arca de Israel não está, na verdade, né, posta, na verdade, no tabernáculo, né? Não está lá em Siloé, ela está fora. Mas é engraçado que Saul, ele é o cara que não se importa com isso. Está lá na casa de Obed-edom, está lá, na verdade, com os filisteus, ele não está preocupado com isso. Ele manda o sacrifício continuar acontecendo, e o sacrifício continuar, né, acontecia às 9 da manhã, às 3 da tarde, estava ali todo dia acontecendo, sabe? Mas ele não se importa com isso. Mas quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: precisamos da arca, vamos buscar a arca. E um dos primeiros atos dele como rei é buscar a arca lá na casa de Obed-edom. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele não queria viver a religião, que é aquilo que Saul viveu. Sabe, Saul, ele vivia pela religião, e na religião você não está conectado na fidelidade, você está conectado na aparência. Está acontecendo sacrifício, está acontecendo louvor, está acontecendo o movimento da religião, então nós, está bem. Mas Davi não, irmãos, Davi falou o seguinte: olha, precisamos da arca. E ele vai lá na casa de Obed-edom, dá errado a primeira vez, mas depois de 3 meses ele tenta novamente, entende como é que tinha que fazer, e traz a arca para Jerusalém. A arca está em Jerusalém, ele faz o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés está lá em Siloé. O sacrifício está comendo solto, o incenso está queimado, as coisas estão acontecendo na religião. Mas Davi, na verdade, levanta um tabernáculo com a arca da aliança, que significa a presença, e ele coloca a gente para adorar 24 horas por dia. Qual é o tabernáculo que agradou a Deus? O tabernáculo de Davi. Qual é o tabernáculo que vai voltar lá em Apocalipse? O tabernáculo de Davi. Por quê, irmãos? Porque Deus não está conectado com a aparência. Deus está conectado com o coração, com a fidelidade. E se tem algo, de fato, que toca o coração de Deus nas 7 igrejas, é se todas aquelas 7 igrejas se encontrariam fiéis no momento que Cristo viesse olhar o candeeiro e encerrar a história. Então, eu quero dizer para você, seja você aquele que vai estar, sabe, servindo a Deus nessa geração, em fidelidade e não em aparência. Sabe, porque a sua fidelidade vai desatar a prosperidade, a unção, o poder, a glória, a saúde, a paz. Não sei o que você precisa, mas eu sei que se o seu coração estiver no Senhor, e tudo que você fizer for para o Senhor, fatalmente, a sua vida será ricamente, amplamente abençoada. Amém? Então, eu queria convidar você, nesse momento, a ficar em pé. E eu queria encerrar com você dizendo aqui que Davi foi o homem que Deus achou. E por que ele era valioso aos olhos de Deus? Porque ele era alguém que desde cedo ele aprendeu a seguir as instruções do Pai. Sabe, aquele que segue direção, ele é mais valioso do que aquele que tem boas ideias, é cheio de talentos, mas que não tem um coração para Deus, para a sua liderança, para a sua esposa. Não adianta você ser talentoso e você ser independente. Sabe, irmãos, Deus não procura os talentosos. Deus procura aqueles que são filhos obedientes, filhos ensináveis.
É assim que Deus levanta os grandes homens. Ele procura homens que estejam dispostos a ouvir a sua voz. E como diz o texto ali que nós lemos, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tu está entendendo? A pessoa é valiosa porque faz a vontade de Deus, porque ela é sensível. Então você deve considerar uma grande honra poder, na verdade, ser um investidor no reino de Deus. Mas Deus não quer apenas, na verdade, que você plante igreja, que você invista no reino, que você seja um grande líder. Deus quer o seu coração. Sabe, na religião vale os atos, mas no cristianismo, Deus quer ser escolhido, Deus quer ser amado e Deus quer o seu coração. Então palavras não tocam Deus, mas um coração sincero, esse toca a Deus. Então o Senhor quer favorecer você de uma maneira esplendorosa, amém? Mas a grande verdade é que você precisa hoje, sabe, mais uma vez consagrar o seu coração, porque se o seu coração talvez esteja desalinhado, é hora de alinhar. Mas se ele está alinhado, é tempo de você reafirmar e viver pelas veredas antigas de Deus e continuar a desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Hoje, a palavra do Senhor diz: eu achei fulano que fará toda a minha vontade. Deus achou você, Deus achou a mim. Então sejamos fiéis no pouco, no alheio, e fiel de coração a Ele. Então eu queria orar por você nesse momento e pedir para que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração e onde você pudesse se consagrar ao Senhor. Você que está em casa aí assistindo, quero convidar você, igual os irmãos aqui, fechar os seus olhos, pôr a mão sobre o seu coração e se consagrar ao Senhor. Fala: Senhor, me ensina a andar em fidelidade, me ensina a ter um coração com o Senhor, me ensina, Senhor, a ser um contigo, me ensina, Senhor, a honrar o Senhor em todos os tempos da minha vida, nos tempos de bonança, nos tempos da adversidade, nos tempos, ó Deus, de fartura, nos tempos de escassez, nos tempos onde vejo, Senhor, a sua mão fluindo, Senhor, Deus, com tanta graça, e nos tempos, ó Deus, onde sinto-me só, mas sei que o Senhor é por mim. Ore ao Senhor, clame, consagre-se a Ele, renove a sua aliança com Ele. Senhor, nós aqui estamos com o nosso coração, Senhor, Deus, alinhados. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, Senhor, desejosos por mais do Senhor. Queremos ver a sua fidelidade, queremos ver, Senhor, a sua bondade. Queremos ver, Senhor, Deus, a sua graça fluindo sobre nós de forma extraordinária. Dá-nos, ó Deus, dá-nos um só coração contigo, Senhor. Pai, que o nosso espírito, Senhor, ó Deus, jamais possa se desprender da realidade de tudo que fazemos, de tudo que somos, façamos para o Senhor. Dá-me, Senhor, um só coração, um coração de Davi, e que eu e este povo, Senhor, sejamos encontrados como aqueles, ó Deus, que servem ao Senhor nesta geração, porque andamos segundo a sua vontade e temos o seu coração em nós. É o que te pedimos, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento, és a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Aleluia. Pedi para o pastor Alex, pastor Ali me ajudar com a ceia. Pedi para o pastor Reinaldo me ajudar na oferta. Amém? Irmãos, vai passar o cálice, vai passar o pão e vai passar também, na verdade, aí o momento que nós vamos recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que trouxe, este é o tempo de você. Tu és tudo para mim,
meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Não me canso de te buscar. Do teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. A sua graça não tem fim. És o dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. Sua graça, a sua graça não tem fim. És o dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Aleluia. Ele é o nosso tudo. Amém. Vamos participar da ceia. Eu creio que nesse tempo, na verdade, de pandemia, não é pouco repetir aos irmãos. Através, na verdade, da obra do Calvário, da obra lá na cruz do Calvário, toda maldição, toda enfermidade, toda praga, tudo aquilo que é, na verdade, espinho nessa terra, para nós foi levada na cruz do Calvário. Então, através da cruz do Calvário, eu e você temos um convênio de saúde, um convênio de provisão da vida de Deus sobre nós. Isso não nos fala de nós sermos irresponsáveis e tomarmos parte, né, de tomarmos os cuidados da doença, mas isso nos fala de livramento. Da mesma forma que Israel foi livrado na 10ª praga, onde o anjo da morte passou sobre todo o Egito, mas sobre a casa dos israelitas não tocou em ninguém. Da mesma forma também nós cremos que não tocará em nós. Amém? E aí temos provisão da paz de Deus, temos a cura de Deus, temos a vida de Deus disposta para nós. Então, naquela noite, quando o Senhor ia celebrar a sua aliança com os seus discípulos, ele estava celebrando isso. O pão e o vinho fala desse momento onde nós entramos numa aliança com o Senhor. Então ele partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Sabe, Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos feitos benditos. Sabe, ele entrou debaixo da maldição. Ele entrou debaixo da maldição para que eu e você pudéssemos desfrutar agora de paz, de bênção, da alegria, sabe, de tudo aquilo que ele tinha com o Pai, agora tornou-se dele. No partir do pão, tudo que era dele passou para nós, e tudo que era dele passou para cada um de nós. Então, eu quero celebrar com você este momento, na verdade, do pão, onde, na verdade, no pão, ele fala que ele estava entrando na maldição para trazer bênção para nós.
Então, juntos, eu quero nesse momento convidar você a participar do pão comigo. Levante o pão e fala assim: este pão é o pão que fez sacrifício por mim. Jesus é o pão do céu, que me alimenta, mas também que tirou sobre mim todo o castigo e me deu a paz. Hoje eu entro na aliança com Ele novamente, lembrando que Ele se fez maldito para que eu fosse feito bendito. Ele se fez filho do homem para que eu fosse feito filho do Altíssimo. Ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Hoje eu tomo parte no seu sacrifício, me uno a Ele, me uno aos meus irmãos e declaro que eu sou um no pensamento, no coração, com Ele e com a igreja. Amém? Juntos nós vamos comer. Levante seu cálice e diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança. Por ele eu fui redimido, aceito, inocentado, justificado, feito filho, e através deste sangue, hoje eu tenho um caminho aberto para a presença do meu Pai. Não há mais sobre mim nenhuma condenação, nenhuma culpa pelos meus pecados. Eu fui lavado por este sangue e hoje eu tenho a alegria de ser um com o meu Pai, com o meu Salvador. Eu declaro que através deste cálice eu renovo a minha aliança e creio na sua salvação, na sua obra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Juntos nós vamos beber. Senhor, nós pedimos que a tua graça a cada dia, Senhor, possa ser revelada de forma ainda mais profunda no nosso coração, diante dos nossos olhos. Livra-nos da religião, leva-nos a viver, Senhor, uma vida no Espírito. Pai, que a fidelidade, a santidade, a perseverança sejam elas uma marca em nossas vidas. Queremos perseverar até o fim, Senhor, para recebermos o galardão do vencedor. Queremos desfrutar da tua santidade que já reside em nós. Manifesta então a tua natureza sobre os nossos corpos mortais, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos das tentações deste mundo, Senhor, e faz-nos semelhantes ao teu Filho, Senhor. E, Senhor, que a cada dia a nossa fidelidade, seja ela honra, seja ela louvor, seja ela, Senhor, a expressão de um coração que te ama e que anseia, que anela pelo Senhor. É o que nós oramos, clamamos e te bendizemos. Pedimos, ó Deus, pela semana que teremos, seja ela uma semana abençoada. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda enfermidade, livra-nos de todo laço, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do engano, Senhor. Dá-nos uma mente serena e que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, dias de bênção, dias de vitória, portas abertas sobre as nossas vidas, ó Pai. Clamo, Pai, para que teu Espírito, Senhor, também, Senhor, possa alimentar e trazer, Senhor, fervor no coração daqueles que estão desanimados, daqueles que estão cansados, daqueles que estão frios. Pai, visita-os, ó Deus, nesse instante, Senhor Deus. Fala ao coração deles, ó Deus, e não permita, Senhor Deus, que eles sejam, Senhor, enganados, mas antes eles tenham conhecimento da tua verdade, que eles são amados, são queridos pelo Senhor e por nós como igreja. Te bendizemos e te louvamos nesta manhã.
e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém, amém, amém. Vamos cantar, vamos adorar, vamos encerrar assim. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado, vivo, não mais eu. Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia, Até aleluia. morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Amém, amém. Aleluia. Irmãos, antes de encerrarmos, né? Você ficou com a gente até o final. Só queria relembrar os nossos cursos que vão estar no ar a partir, na verdade, de amanhã, né? Começamos o curso de criação de filhos. Então, se você não fez sua inscrição, por favor, entra em contato pelo telefone 41 30 92 28 98, 41 30 92 28 98, e faça a sua inscrição para o curso de criação de filhos, curso de finanças, curso de vida conjugal para os casais e o curso de noivos para aqueles que estão querendo casar e querem desfrutar de uma vida vitoriosa no início de casamento. Amém? Então, entrar em contato, as informações para você e todos os detalhes você pode receber por esse telefone. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, os presentes. Dá um hi-fi aí espiritual e nós encerramos. Amém? Glória a Deus. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o que ele fez?
exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo. Vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. La la la, la la la, la la la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La la la, la la la. La la la. La la la, la la la. Teu